Olá, hoje eu estou aqui com o Dr. Marcelo Biondo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Ele é psiquiatra infantil, vai falar um pouquinho da trajetória. Por favor, seja bem-vindo. obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Queria agradecer aí Eu que a agradeço a presença. presença e o convite também, a conversa, né? Então, meu nome é Marcelo Marui Biondo, eu sou médico psiquiatra, né? Formado pela USP. Tenho mais de 15 anos de experiência já na área, né? Da psiquiatria da infância e adolescência. Trabalho num CAPS, né? Infanto-juvenil, é um serviço público, né? Aberto, de portas abertas para atendimento, né? De pacientes com autismo, TDAH, eh, deficiência intelectual, problemas também ligados à aprendizagem. Então, a TOD também, transtorno de oposição e desafio, né? E outros problemas aí de saúde mental, né? Luto, depressão, ansiedade. E também trabalho no consultório particular, né? Aqui em São Paulo. Atuo sempre em São Paulo e também sou professor, né? Então dou palestras, trabalho também na IPMed, que é um serviço de formação aí de médicos, para formação na área também da psiquiatria da infância e adolescência. A gente, né, tem um projeto de inclusão escolar e eu convidei o senhor para vir aqui na nossa conversa para orientar, né, Uhum, as famílias que estão em investigação, uhum, que a escola chamou para conversar. E eu queria que viesse um médico exatamente para a gente falar, né, quais são os caminhos que uhum, essa família, né, precisa ter para chegar até um laudo, um diagnóstico e tanto a família que não tem dinheiro, condições, uhum, como a família que tem um uhum, convênio médico, né. uhum, Então eu queria que o senhor falasse da importância, né, uhum, qual é o caminho? uhum, A escola encaminhou, uhum. né, teve um olhar que é a que fica mais tempo com a criança, então Sim. a gente tem um olhar de escola, que quando a gente faz um relatório e pede um encaminhamento para um Uhum, médico neuropediatra. sim. Então, vamos separar, né? Primeiro, então, o caminho do particular. Particular, a família, né, procura o médico que ela se sinta mais à vontade, sendo um problema de ordem assim emocional ou psiquiátrica, né? Procurar um psiquiatra, de preferência também especializado, né, nessa área, na psiquiatria da infância e adolescência, ou também pode ser um neurologista. Então, por exemplo, se for uma criança autista, tanto o neuro, né, infantil, quanto o psiquiatra da infância e adolescência, eles cuidam, né, assim como o TDAH também, tanto um quanto o outro, né. Agora, se for algo muito de comportamento mesmo, de explosões, essas coisas, aí é mais o psiquiatra, né, que cuida do que o neurologista, né. Agora, pensando em serviço público, aí, acho que tem 2 realmente serviços de referência, né. O SER, que é um centro, né, de reabilitação, então pensando nas crianças que têm quadros também mais leves, né, não tanto agressividade, alteração de comportamento, mas um atraso do desenvolvimento, aí o ideal é procurar o SER, né. O SER tem uma fila de espera, né, mas a família vai lá e se cadastra e espera eles chamarem. Agora o CAPS, né, que é outro serviço de referência, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, é um serviço de portas abertas, e aí o CAPS, a família chega e já é acolhida. Passa por uma triagem, né? Não passa diretamente com o médico, passa por uma triagem feita por um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, ou outro profissional de nível superior, né? E a partir da triagem é decidido o que é feito, se esse paciente vai ser acolhido, se ele vai ficar ou se ele vai ser referenciado, né? Vai ser encaminhado para um posto de saúde ou para uma psicóloga, etc, né? Então, não é todo caso também que chega no CAPS que vai ser abraçado e que vai ficar, Mas né? é um caminho. Mas é um caminho, É. mas o CAPS vai, digamos assim, é um centro articulador, né, da rede. Então, essa família vai ser acolhida e o direcionamento vai ser dado, né, para onde que vai ser o melhor tratamento para essa criança. Se for algo muito leve, provavelmente essa criança vai realmente fazer o tratamento no posto de saúde. Sim. Aí com um pediatra, ou com um médico de família, ou mesmo com um psiquiatra, né? Existem psiquiatras também trabalhando nos postos de saúde. Se for algo mais grave, moderado a grave, aí a gente pode dizer que é o CAPS mesmo que vai acolher, que vai atender, né? Então, exemplos, né, de casos que a gente acolhe, autistas que estão agressivos, batendo cabeça na parede, se mordendo,
Então, autoagressivos, né, E agressivos autolesivo, e né. É. autolesivos, E exatamente. hétero, né. Ou heteroagressivos, É, agressivo com os outros, com com as os outras outros, é. pessoas. Então, autistas que não conseguem frequentar a escola, pacientes, hiperativos que também têm muita dificuldade, tanto em casa quanto na escola. Então, geralmente são crianças que têm uma dificuldade de adaptação social, né, e familiar também, tá. E geralmente começa com pequeno, né, doutor? O acompanhamento, assim, a gente fala que quanto mais precoce, melhor, Melhor, tá. né. Então a gente tem crianças lá desde 1 ano e 6 meses, até os 18 anos, né. Aí completa os 18 anos, é encaminhada ou para o CAPS adulto ou volta para o posto de saúde, tendo estabilizado, tendo ficado bem. Hum. A gente fala muito sobre isso, né, de dar o diagnóstico precoce e Uhum. para imediato tratamento, né, Sim, porque é sim, quando na primeira infância é muito importante para o desenvolvimento intelectual, sim. cognitivo daquela criança. E infelizmente é o que a gente não vê, Não né. vê, A gente vê que a gente faz diagnóstico muito tardio. Por exemplo, de autismo, a gente tem feito diagnóstico 5, 6 anos. que é tardio já. É, tardio, que a gente Uhum, espera fazer esse diagnóstico com 2, 3 anos. Porque a intervenção precoce vai fazer muita diferença. A criança vai se adaptar melhor, vai ter um desenvolvimento mais próximo aí da normalidade, e as intervenções precoces, elas fazem muita diferença. Então esse diagnóstico precoce acaba fazendo também muita diferença, né. Porque a criança é laudada, a família também entende melhor a condição da criança e consegue até ajudar de uma forma melhor, né. sim. Se não há o diagnóstico, a família fica em dúvida, é ou não é autista, é ou não é hiperativo, está ou não, né, doente, tem alguma condição especial ou não, né. Então, essa dúvida acaba não levando as famílias para um tratamento, para uma intervenção precoce. Com isso, a criança fica atrasada, né, fica com desenvolvimento atrasado. É, Então porque ela já comprometeu 4, 5 anos, né, sim. que ela poderia estar já em desenvolvimento. Sim. Eu tenho uma aluna que foi diagnosticada com 2 anos, a mãe já começou já com naquela época ela precisava de medicação, Uhum. né, então tem muito aquela o preconceito da medicação, né, Tem, doutor. tem. Mas, por exemplo, uma Na verdade é o criança preconceito, acho que com o psiquiatra primeiro, né, porque é é, muito forte você falar: "Ah, vou levar uma criança para o psiquiatra", né, psiquiatra é médico de louco, etcétera. Tem é, vários preconceitos, né, aí. Aí depois desse primeiro preconceito, né, essa primeira barreira vencida, digamos: "Ah, levei ao psiquiatra". Aí o psiquiatra fala que seu filho tem autismo, tem alguma condição especial, acho que é um segundo passo, assim, sabe, é uma segunda barreira de preconceito, que é o diagnóstico, né. Então superar esse peso, né, que o diagnóstico traz, né, e traz também uma dificuldade, né, de acesso a serviços, de acesso a tanto escola quanto até mesmo a vida social daquela até me família, né. exatamente, na Não verdade a família conseguir muda, né. muda, não Tem consegue ir no restaurante, sim, sim. A gente vê até algumas vezes acontecendo uma separação, né, do casal, a partir do diagnóstico de a autismo gente de um vê isso. filho. Então, assim, a gente vê que muda a estrutura ali. Então, ou o casal se une, ou acaba também se separando frente a um diagnóstico. Então, diagnóstico até pode mudar um pouco a dinâmica familiar. Então é algo bem complicado e que também precisa ser trabalhado, né. Então não é uma consulta, 2, são várias consultas de conscientização, de psicoeducação, de explicar, né, o que é o diagnóstico de autismo, o que é um TDAH, o que é um TOD, etcétera. Então, todo esse trabalho também de orientação, né. E aí depois desse trabalho de orientação feito, aí a gente vai partir pra medicação, né. Infelizmente aí é mais um tabu, né. Então vencido o tabu do diagnóstico, depois temos o tabu em relação à medicação, de que: "Ah, não pode dar remédio para criança". As crianças, né, o que se fala, né, que é um mito, que as crianças estão super medicadas, que as Que crianças vão elas vão ficar ficar lentas, lentas, devagar, não vão conseguir aprender, né, a partir aí do uso do remédio. E a gente sabe que não é ao verdade, contrário, né. né. Pelo contrário, É, ficam menos ansiosas, menos agressivas, mais mais focadas. focadas, conseguem Uhum. participar melhor da vida escolar também, né. Mas tem uma negação dos pais em relação a isso: "Ah, não quero medicar meu filho, quero só que eles façam as terapias que ele precisa fazer, mas sou contra a medicação". E a gente vê que esse trabalho também precisa ser feito, essa barreira precisa ser quebrada, né. Então, muito importante esse trabalho de divulgação também, que o remédio não é um bicho de 7 cabeças, que existem remédios seguros hoje, mesmo para a infância, Modernos, né. né. Modernos, exatamente. Tem muitas opções, né, de medicação. Tem desde as medicações tradicionais até o canabidiol.
Então, assim, a gente tem muito repertório hoje de medicação e com bastante segurança para as crianças. Tem efeito colateral? Qualquer medicação pode ter, né? Mas a gente vai manejando os efeitos colaterais. Caso os efeitos colaterais permaneçam, a gente vai Troca a trocar de medicação, medicação. né? Que acontece com qualquer pessoa. Sim, O que eu explico muito para os pais, assim, que da mesma forma que o diabético, né, precisa da insulina, sim. se você lê também os efeitos colaterais de qualquer medicação, até do dipirona, né, Sim, sim. você não toma, Você não toma, né. exatamente. E é o que eu falo, porque a primeira coisa que o pai vai fazer é ler a bula, né, e vai lá nos efeitos colaterais e Sim. ele acaba não dando. E a bula É, realmente assusta muito, assusta. porque listam, aí tem mais de 100 efeitos colaterais ali listados, né, na bula de qualquer remédio. Que nem Uhum. se falou, vai da dipirona até o psicotrópico. Então, assim, os efeitos colaterais assustam. Mas a gente vê que na prática é muito raro os efeitos colaterais e muitos são manejáveis, né? Então, se tem um enjoo, a gente, né, pode ajudar, dependendo, muda o horário, vê se adapta, passa um Dramin, um Plasil, geralmente melhora. Então, mesmo os efeitos colaterais são manejáveis hoje em dia, né? Com a experiência que a gente tem de trabalho. Então, isso também tem que ser quebrado, né? Assim, tudo bem, a família vai ter medo de efeitos colaterais, eu acho que isso é normal, né, mas isso não pode ser impeditivo para o uso, né, do remédio para melhorar a qualidade de vida da É criança, né. isso que eu argumento com a mãe. Eu falo: "Mãe, se o médico te passou, né, Uhum. é um direito da criança Sim. ter essa medicação. O pai é o adulto da relação, né, da Sim. situação. Então, ele é responsável por dar essa medicação, porque o Hum, médico receitou, né, uhum, deixar bem claro que é um médico, né, psiquiatra ou neuro, que uhum. vai dar essa medicação, não é o pediatra, não é isso, Sim. doutor? É isso, o ideal, assim, essas medicações que a gente está falando, né, os psicotrópicos, eles, na maioria das vezes, é melhor, né, ser manejado por psiquiatra e por neuro, que são especialistas, né, sabem o que estão falando, né. Claro, assim, a criança está estabilizada, já toma anos a medicação, aí depois, com o tempo, até o pediatra, né, pode refazer receita quando precisar, etc, né. Mas o manejo inicial e a estabilização tem que idealmente feita por neuro ou psiquiatra infantil, né. E, assim, tem muita gente que acha que tomou, É, já tá não é tá assim. tudo certo, né. Não, não é Tem o assim. tempo de adaptação, não é Sim. isso, doutor? Tem o tempo de adaptação, que é de 2, 3 semanas, e tem o tempo também de resposta, né. Então, tempo de resposta é o quê? A pessoa começou a tomar medicação, depois de 3 a 4 semanas que a gente vai ver uma resposta melhor, né. Muitas vezes a família não tem a paciência, né, para esperar esse tempo Uhum. do remédio agir Aí da para de melhor dar. forma. Aí para na primeira semana. Então, É. na primeira semana, a gente vê mais efeito colateral do que um efeito Que realmente é a maior benéfico, sonolência, né. né. Isso. Efeito colateral mais comum, enjoo, sonolência, um pouquinho de tontura, mas são efeitos passageiros, né. E a gente vê que geralmente dura os primeiros 7 dias, depois é muito tranquilo. A criança se adapta, né. O corpo da criança se adapta à medicação, né. Lembrar que as crianças têm um metabolismo muito bom, a grande maioria, então tem um fígado bem funcionante, né, e a maioria dos remédios são metabolizados pelo fígado, então, assim, realmente problema na prática a gente vê praticamente nenhum, né. Mas é claro, toda medicação tem efeito colateral, a gente como médico estuda esses efeitos colaterais e maneja aí da melhor forma, né. Então, nesse período de adaptação da medicação, é muito importante ter o acompanhamento do médico que Sim, deu a medicação, né. sim, E assim, eu enquanto escola, que eu oriento? Se a mãe precisar desses 15 dias, né, que a criança fique em casa porque não sabe o que que vai dar, pra ela acompanhar melhor, a gente dá sim, esses dias, sim. né, a gente Na verdade, o depois próprio médico também, né, ele pode fazer um também, atestado, escrever para a escola, dizer que a criança está num exatamente, processo de adaptação de com a medicação medicação. nova, então é esperado que tenha efeitos colaterais, e vai ser difícil a criança frequentar, né, a escola no início, assim, do tratamento. Então, claro que cada caso é um caso também, às vezes você introduz a medicação e a criança está plena, pode ir para a escola tranquilo, mas realmente tem casos que tem sonolência, tem náusea, e aí realmente é melhor a criança ficar em casa até a adaptação, né, essa fase de adaptação com a medicação, depois estabilizada ela volta, né, para a escola. E melhor, né. É, volta melhor, Eu com falo certeza. muito sobre isso, que primeiro a criança tem que estar 100% assistida,
Aham. né, Sim, pela com certeza. medicina, psicologia, Uhum, então ela tem que estar medicada, se precisar, claro, terapia, uhum. que é muito importante, Sim, as terapias com multidisciplinar e, né, a terapia com psicóloga também. sim. Que então essas 3, porque é a comportamental, geralmente, né, Para dentro a da maioria das crianças, sim, principalmente as crianças as pequenas, pequenas, né, a é. gente está falando aqui mais das crianças pequenas, realmente terapia comportamental funciona melhor, e também geralmente com o envolvimento da família, né. A família também precisa ser orientada, né, tanto sobre o diagnóstico, sobre como manejar as crises que a criança tem, sejam as crises de raiva, de ansiedade, de explosões, né, etcétera, né. Então a família também é parte muito importante desse processo, né. Tanto do diagnóstico, quanto depois das intervenções, né. Quanto mais cedo ela entender que o diagnóstico não é uma sentença, pelo contrário, é o início de uma caminhada Sim, que ela vai ter para evoluir aquela criança para ser um adulto funcional, né, sim. doutor? Esse é o Que principal objetivo, né. E é. só voltando um pouquinho também para da questão do remédio, tem estudos, né, científicos de segurança do uso do remédio, então não é algo que a gente está tirando da nossa cabeça, né. É algo de estudos de muitos e muitos anos, então mostrando segurança, tolerância das crianças, mesmo as crianças pequenas, a esse tipo de medicação, né. E esses remédios mais caros, porque são, né, Aham. hoje nós temos aquelas de longa duração, Sim. eles encontram isso Então, na na rede na pública, rede a gente pública? tem a Ritalina, né, de curtação, pensando aí mais no TDAH, falando um pouco Uhum. mais do TDAH, né, é a de curta, mas aí o que que a gente faz? A gente fraciona, dá 2 a 3 vezes ao dia, né. Ah, sim, Então acaba, fazendo esse fracionamento, dando 2 3 vezes ao dia, acaba ajudando muito, né, muito. e a família muitas vezes não precisa comprar o de longa ação, Que é né, mais caro, que é né? mais caro, ele é 3 4 vezes mais caro, o É, de longa ação, tá. mas ela é bem E funcional, viu? sim, mas aí tem família que se adapta bem a isso, né, e tem família que às vezes até prefere entrar com processo, mesmo contra o Estado, para conseguir o de longa, né, então isso também é possível. Mas para a maioria dos casos eu consigo dizer que a Ritalina mesmo de curtação ela é muito funcionante, sim, funciona muito bem, e a resposta geralmente é muito boa, tá. Geralmente a negação dos pais, né, e muitas vezes acaba não abandona, né, o tratamento. Sim, Eh, por exemplo, uma criança que com 2, 3 anos a criança foi diagnosticada, e aí não é feito nada, né, uhum. nem um tratamento médico, nem psicológico, nem terapêutico. O que que acontece com essa criança? Então, a criança que está desassistida, né, o que a gente vê é involução, né, então é perda da evolução, né, do desenvolvimento mesmo, atraso, né, atraso do desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, né, e o atraso do diagnóstico ele leva repercussões para frente, né, para a vida futura da criança. Então, mais uso de drogas, menor adaptação escolar, até evasão escolar, né, abandonos, né, gerais, assim. É uma criança que não vai conseguir no futuro, né, trabalhar direito, se inserir em meios, né, de educação também, então fazer faculdade, etc. E pelo contrário, a criança que tem um tratamento já precoce, ela vai conseguir acesso a tudo isso, né, então vai conseguir chegar até a faculdade, vai conseguir Ter uma depois vida trabalho normal. e ter uma vida, né, muito mais próximo da normalidade, ter uma família, formar uma família, etcétera. A criança que não se trata, que a gente vê agravamento das condições, né, então vê piora da ansiedade, vê agravamento da agressividade, né, vê a falta de adequação, né, social também, então, é uma criança que vai ser um futuro adulto explosivo, um adulto que vai se envolver mais com o uso, né, de drogas e substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, né. E vai ser um adulto mais impulsivo também, né. A gente sabe que as crianças que têm intervenção precoce, elas são menos impulsivas, são mais cordiais, mais sociáveis também. Então isso faz muita diferença mesmo. A gente tem exemplos de casos, assim, que, há uma negação e a criança acaba regredindo, Uhum, principalmente na socialização, que ela começa a ficar mais agressiva conforme vai crescendo, uhum, mas também a gente vê o atraso da fala, sim, né. Começa a falar algumas coisas, porém, não como deveria, uhum, né, mas ele tá falando, mas é pouco.
Uhum. Se você comparar com crianças da mesma idade. Sim. Então, há uma regressão dessas crianças? Há possibilidade de regressão, né? Sim, sem o tratamento, sim. Acho que até a gente viu aí na pandemia, né, quanto que as crianças regrediram com Sim, essa falta, né, de socialização, falta de tratamento, também de acesso, né, a tratamento. E acho que a pandemia mostrou muito, assim, claramente, né, pra gente, falta de socialização. a falta de socialização e quanto isso faz diferença, né. E o acesso ao tratamento também, ter o tratamento, né, a gente sempre durante o tratamento a gente fala, né, da importância da socialização, dessa criança entrar precocemente na escola, frequentar também esporte, outras atividades, né, recreativas, ter atividades sociais mesmo aos finais de semana também. Então a gente sempre vai incentivando também essa área. Então, acho que a falta também do tratamento não direciona, né, bem essas famílias. Então as famílias também ficam perdidas e pouco inseridas no contextos gerais. Então acaba a família se isolando, né, dentro de casa ou dentro do próprio Que vai condomínio onde piorar, né? mora. É. Que vai piorar. Aí isso vai causar atraso mesmo, desenvolvimento geral, que nem você falou da fala, da parte social também, né, e do desenvolvimento global, até mesmo da parte motora também, né. Por exemplo, também o TOD e o TDAH, que antes não estavam na inclusão, agora parece que já estão dentro da inclusão, né? Uhum. Porque o TEA muitas vezes vem associados, né? Sim. É a, Tem crianças que são TEA e que também têm hiperatividade, né, tem crianças que são TEA que têm o de sim. a falta de foco, o déficit de atenção. Então isso também é importante, né, a avaliação completa para ver as comorbidades. Então se tem uma doença, tendo o autismo, favorece também aumenta o risco, né, de ter um TDAH associado. É muito importante, né? Eu falo que sempre procurar o médico, Sim, sim. porque o médico, ele tem a formação para falar, né, o que que é importante, o que não é. Uhum. E o que a gente vê muito é buscar na internet, no Google, Sim, muitas vezes no verdade, TikTok, no verdade. Instagram, no Facebook, pessoas que falam, mas não tem uma propriedade para Uhum, para aquilo que ela está falando, né? Eu uhum, vejo uma corrente de mães contra a medicação, né? uhum, E isso me preocupa muito, porque quando a gente fala, eu falo, mas o médico às vezes esconde o laudo, uhum. né? Porque quando a gente faz uma matrícula, tem que ter lá o laudo médico. Quando Sim. tem, né, já tem um laudado, a gente pede o relatório do médico, que tem lá os CIDs, Uhum. né? E tem tudo que aquela criança precisa, né? Sim. A medicação e também as terapias, quantas horas de terapia aquela criança precisa para poder se desenvolver, Uhum, né? Então tem fono, tem uhum. TO, porque eles também têm muita sensibilidade, né, alimentar. Sim. É importante você falar do diagnóstico, porque, assim, o diagnóstico ele é só dado pelo médico, né. Sim, É um ato exclusivo médico, né. O psicólogo ele vai ajudar, né, ou o TO também, ele vai ajudar, né, na conversa com o médico, a esclarecimentos diagnósticos, né. Mas o laudo definitivo quem vai dar é o próprio médico. Então isso também é importante, porque o laudo, o relatório médico é um garantidor de direitos, né. A partir daquilo a criança pode ter acesso a uma educação especial ou mesmo uma educação regular, mas com um olhar diferenciado, né, porque que ele vai tem fazer toda a direito. diferença, né. É, porque assim, também a escola precisa desse laudo para que a gente possa oferecer o PEI, que Sim, elas têm o direito, e também adaptação de material, sim. né. Mas para tudo isso aconteça, né, a gente precisa que a família vá atrás das coisas que, por exemplo, se tem lá, 20 horas semanais de Uhum. terapia, ela tem que ter essas 20 horas, né. Sim. Que muitas vezes não tem, né. Aí Uhum. realmente o convênio é muito difícil, né, Os convênios eles estão cada dia bloqueando mais, né, os bloqueando pedidos, mais. É. encaminhamentos médicos, mas ter um médico também de referência é importante por isso, que o médico vai ajudar nessa luta, né, nessa inclusão de mais terapias e vai justificando também a necessidade, né, de mais terapias, de quais profissionais também precisam ser inseridos na vida daquela criança para o melhor desenvolvimento, né. E aí o senhor falou, né, que a gente tem muita desculpa do dinheiro, Sim. mas o senhor está falando do CAPES, que qualquer cidadão, né, que mora aqui na cidade de São Paulo, Uhum. pode ir lá
Uhum. e se inscrever, né. Sim, o CAPS, né, o CAPS é porta aberta, né, Centro de Atenção O Psicossocial, ser tem várias regiões aqui de São Paulo. O SER mesma coisa também, né, tem várias regiões de São Paulo. Então é só procurar, né, inclusive na internet tem os endereços, né, então a pessoa entra lá, nós CAPS temos IJ, 35. é. Nós temos 35 na cidade de São Paulo, que eu acho pouco, né. É pouco, É é pouco. pouco, eu acho muito pouco. É pouco, mas se a gente pensar há 20 anos atrás não tinha nenhum, né, então assim, já é alguma coisa, acho que já Já, ajuda bastante, mas é isso, a gente também quer que os políticos, né, abram novos serviços, é. né. Tem Eu promessas aí de que vão abrir centro de centros, referência para autismo, etcétera. que eu Eu acho que acho que é precisa. fundamental, precisa mesmo, né, a gente se sente sobrecarregado lá no CAPS, tem uma demanda altíssima, né, de serviço de referência de autismo, o CAPS acabou virando também o serviço, né, de referência para autismo, mas precisa a demanda é muito grande, então precisam realmente abrir novos serviços aí, tanto pensando na reabilitação, quanto na questão diagnóstica e da reabilitação, psicossocial também, né. E assim, mesmo que a criança, né, porque como ela não é não verbal, geralmente começa no 2 ou 3, né, Sim. o suporte nível. Nível de suporte É, 2 ou 3, geralmente as que vão até o CAPS, né. Nível de sim. suporte 1, muitas vezes nem Mas é não precisa de um acompanhamento muito especializado, ou algumas vezes, fica no posto de saúde mesmo, acompanhamento, né, pensando serviço público, né. sim. Mas assim, quando a escola encaminha, já é 2 ou 3, né. Aham, sim. E eu falo também para as mães, se fizer todo o tratamento, o 3 vira 2, Sim, o sim, 2 vira 1, com certeza, né. com certeza. E é isso é o mais Uhum. comum. Assim como o 1 pode virar 2 e se não tiver nenhuma terapia, Exatamente. vai para um 3, Sim. né, Assim como na ADI também, né, na deficiência que intelectual, nós temos né. bastante caso também, O né. grave pode virar moderado se tiver intervenção precoce, tiver uma intervenção adequada, né. E o contrário também é verdade, se não tiver nenhum tratamento, o É, moderado, DI, vai deficiência intelectual moderada vai vira para o grave. grave, É, né. pode virar grave. E aí a importância, né, da Sim, da do olhar dos pais para sim. aquela criança, porque às vezes o próprio pai vê, Uhum. percebe alguma diferença, né, olha. É, que eu acho que muitas vezes tem a negação, e aí precisa trabalhar a negação, né, dos pais, É, né, ou de um dos pais, ou às vezes de ambos, né, e trabalhar essa negação, falar: "Ah, porque o que que tá difícil pra você, né, vamos sentar, vamos conversar". E isso pode ser feito tanto com o médico quanto com o psicólogo, né, esse trabalho, assim. eu acho que tem que ser tudo um conjunto, Sim, né, sim. também, porque assim, se a escola encaminhou, é porque a escola tem esse olhar, né, Sim. a gente tem esse olhar do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento infantil. Então a gente vai olhar, não na medicina, mas assim, Uhum, dentro do cognitivo, da educação. Quando a gente encaminha, né, para um médico, é para eu falo para a mãe: "Pode não ser nada, né, uhum, mas você foi, né, uhum. atrás, Sim. então vamos ver, então é o psicológico, então vamos pra terapia", Uhum. né. Então, assim, não necessariamente quando a escola encaminha que tá falando que o filho é autista. Não, e não necessariamente vai precisar de uma medicação, né, não Exatamente. necessariamente, mas é importante ter esse olhar, né, da Quanto antes medicina, melhor, da né. psicologia também, sim. Então, e a questão. Mesmo pensando nos casos leves, né, é importante Sim. também esse olhar. Sim, porque, Hã. na verdade, quando a escola encaminha, geralmente é um suporte 2 ou 3, Uhum, porque a criança já está autolesiva ou heterolesiva, né, que ou ela se morde, se bate ou uhum. bate a cabeça. Eu cheguei a ter criança que tinha aquela testeira, capacete, Sim. né, porque a gente e do nada, Uhum, né, então porque, assim, a escola não tem como saber uhum. qual é o gatilho daquela criança, Sim. né. Quem vai falar isso é o psicólogo que vai dentro das terapias, ela vai falar: "Olha, esse é o gatilho", Uhum. né. Mas para isso também acontecer, essa terapia ter sucesso, precisa ter o laudo, Sim, né. com Não certeza. adianta só levar na psicóloga, Uhum, tem que ter o laudo médico. O início é o laudo, né. uhum. É o médico, muitas vezes vocês quando não têm a certeza pedem a avaliação neuropsicológica, não é, Sim, doutor? sim, para Para poder complementar a para avaliação, né, complementar, quando a gente fica em dúvida se aquela sim. criança tem uma deficiência intelectual ou não, né, Com os testes, se aí te você pode ver se ele tem. sim, ou às vezes a gente tá em dúvida: "Ah, tem um autismo leve ou não?". Tô na É. dúvida.
deixa eu pedir ajuda, né. Isso. E trabalhar em equipe, né, acho que isso é fundamental, o médico também não trabalha sozinho. O psiquiatra sempre pede um apoio de um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, né, etcétera. Então tem outros olhares também que vão somar ao olhar do médico, né, E ter a pra certeza daquilo que sim, para ter certeza do para ter certeza. diagnóstico, de como é aquela criança, né, de como ela funciona, né. Então, quando tem um laudo fechado que tá lá, então é uma coisa que a família aí tem que é o marco inicial para ela buscar ajuda, né. Sim, sim. Ah, seja na rede pública ou na privada, mas tem que ter, Tem que ter. O né. laudo ele é realmente fundamental, né, porque garante o direito da criança a acesso a vários serviços, não é só também da educação, né, serviço também de saúde, né, de saúde pública. E também eu acho que o diagnóstico ele permite até um olhar diferente da família agregada, né, dos outros, dos avós, etcétera, né. Porque vai precisar de uma rede de Vai precisar de uma apoio. rede de apoio, Sim. porque ficar também sozinho, né, com uma criança que precisa de cuidados especiais não é fácil, então a gente precisa melhorar a rede de apoio, né, da família também. E trabalhar a família, né, trabalhar essa negação ou trabalhar também as questões familiares de dinâmica familiar ou de dificuldade, né, com a criança em termos de comportamento, de manejo das situações, né, de crise também. É o que eu falo, a gente para fazer a inclusão escolar, é muito importante aquela família, né, porque a escola é o núcleo social, é o segundo núcleo social, primeiro é a família, segundo é a escola. E ela poder se desenvolver, né, socialmente, Uhum, né, é muito importante. É mais o sim, social até do que, o pedagógico, eu sim, falo. Primeiro é o social. Se ela não tiver inserida dentro daquele grupo, dificilmente ela vai progredir no pedagógico. sim. Então, primeiro é o social, É, tem muitos pais que acham que a escola, né, é só pedagógico, né. né, não é. Não é, não é, não É é mesmo, assim. E a importante. gente vê realmente muitas crianças desenvolver o social na escola, né. Quando o social está atrasado, faz toda a diferença, né. E quando ela entra em disruptivo, ela desregula, a gente vê o sofrimento daquela criança, Uhum, né, hum, muito sofrimento. uhum. Então, e eu falo: "Gente, a criança está em sofrimento, não é porque ela está batendo, é porque ela está sofrendo, ela está pedindo ajuda", Sim, né. Então alguma coisa está errada, se ela está sendo medicada, então conversa com o médico, fala que ela está entrando muito em disruptivo, que ela está desregulando porque, assim, às vezes em casa ela não desregula, né, aham. que eu ouço muito isso: "Ah, mas em casa ela não faz isso, mas lá em casa ela é sozinha". Sim, é diferente, né. É, Cada ambiente a criança realmente pode mudar um pouco o comportamento, né, e a desregulação emocional tem vários gatilhos, né. sim, É entender todos os gatilhos, né, entender até os gatilhos da própria criança também, o que que ela realmente está sentindo, né, com aquilo. E também ver se não há uma doença, né, por trás da desregulação. É só uma desregulação emocional ou tem algo a mais, né? Tem uma impulsividade, tem um TDAH, tem um TOD, tem o que a gente fala, né, que é o TEI, transtorno explosivo intermitente, né? Então, assim, pode ter uma doença por trás ou a desregulação emocional pode ter simplesmente um gatilho muito forte, né? Ou até as duas coisas. Então, entender tudo isso, todo esse contexto. E é o que você falou, às vezes realmente não explode em casa. Às vezes essa criança é explosiva quando sai porque de ela vai casa, né? estar vai estar no meio das outras crianças, né. Sim, E falando em casa, e muitas vezes o que que acontece? Ela fica na tela, né, doutor. é. É, Esse eu acho que é o grande problema aí, vamos dizer assim, é, da modernidade, né? O uso excessivo aí de telas, e de quanto que isso está trazendo muitos prejuízos, né, para as crianças e para os adolescentes, né? Eh, a gente sempre fala que depende muito da idade, né, mas, assim, a gente fala que a gente estuda, né, e sabe que até os 2 anos o ideal é a criança não ter, né, acesso a celular, a nenhuma tela, ter mais outras atividades aí, de leitura, de outras coisas, atividades, recreativas, né, e ficar mais no brincar mesmo, né. Só que a gente vê hoje em dia o contrário, a criança, né, com 1 ano ela já está com o celular na não, mão. o bebê É, tem hoje isso. suporte no berço, Sim, que põe o tablet e a criança fica lá, sim. né, então eu falo que virou a chupeta, né, É o é o substituto, né, substituto da da chupeta, chupeta. é o tablet, é o celular, Só são que essas telas, videogames, etcétera, né. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso, né, tem muito adolescente hoje em dia que já vejo viciado mesmo, né, no celular,
e nas telas, deixa de dormir, deixa de fazer atividades da escola, deixa de ir para a escola para ficar jogando ou para ficar no celular, né, 24 horas. Então, a gente tem esse risco, então cabe aos pais essa limitação, né. Ter um combinado, né, de horário e cumprir esse combinado, né, de É, tem que quantas ter horas. regras, né. Tem que ter A falta regras. de limite também eu vejo que é associado muitas vezes a gente não sabe se aquela aquela crise é falta de limite daquela criança, Uhum, que não aceita o não, né, uhum. ou se é mais alguma coisa. Então a gente tem muito cuidado também de observar isso, Sim. mas geralmente tá os 2 associados. A falta de limite, porque quando a gente fala não, aí a criança, né, Uhum, desregula uhum. emocionalmente, porque não aceito como não aceito não, né. Sim, Eu não posso ser frustrado. Essa questão da não frustração dos pais, que eles não querem frustrar o filho, sim. isso também acontece, né, Sim, as doutor? crianças estão tendo realmente, né, a baixa tolerância à frustração, né, que a gente fala, tem muita dificuldade de lidar com o não e de seguir regras, né. E a escola é um ambiente cheio de regras, então por isso que muitas vezes a criança desregula, que em casa, muitas vezes, é um ambiente mais solto, né, não tem tanta regra, e na escola já é o contrário, É, precisa ter uma organização, né, de rotina, etcétera. Então, aí, no ambiente da escola a criança pode se regular por porque não tem tela. não tem tela e também É, tira o celular, é. né. A maioria das escolas hoje em dia proíbe o uso, né, de celular dentro da sala de aula. Então a criança pode usar ou no intervalo ou tem escola até proibindo. É no sentido assim, nem traga o celular, né, porque isso está trazendo problemas para o ambiente escolar mesmo, da criança, né, ligar o celular, de ficar incomodando os professores e outros alunos, etcétera. Então, acho que tem uma dificuldade de manejo das situações, e eu acho que é a tendência mesmo as escolas de proibirem, né, É, o porque uso não ele do celular. atrapalha, né, ele É. atrapalha totalmente o O foco pedagogo, o também, foco né. também, Aham. e o que muitas escolas que proibiram, eu estava lendo uma reportagem que teve crises de abstinência Uhum. dos alunos, principalmente Sim. dos pré-adolescentes, porque eles ficam, né, não conseguem, não querem ir para a escola porque não tem celular. Uhum. Nessas 4 horas que ele vai ficar sem, Uhum. ele entra na crise de abstinência, Sim. como se fosse uma droga mesmo, né, doutor? É como se fosse uma droga, porque realmente a tela libera ali a dopamina, as curtidas, né, tudo que ele faz ali na internet tem um sistema de recompensa, né, cerebral que é ativado, então é como se fosse uma droga mesmo, tem uma ativação, tem recompensa. Os videogames hoje em dia também, né, são baseados muito em recompensa, em premiação também, então ativa a dopamina ali e a criança fica realmente sem, né, E tem mais violentos também, né, dependendo do jogo que a sim, criança, sim. né, ela joga, eu vejo isso dentro da escola com os pequenos já. Sim, tem que lembrar que os jogos têm classificação, né, mas muitas vezes os pais não se atentam a Não. isso, né, ou os próprios também programas de TV, etcétera, tem classificação, né, para as idades, mas a gente vê que muitas vezes os pais esquecem disso, ou não levam muito em conta isso. E é importante, né, Então, é importante essa comunicação, né. Por exemplo, o GTA é um jogo que denota uma certa violência, então assim, não é para uma criança muito pequena, né, ter acesso, acho que na verdade né. nem para nem o maior, né, porque isso incentiva muito Sim. a coisas fora da nossa sociedade. Sim. E é uma coisa tão real, Aham. né, Sim. que ela vai achar que depois é normal, Uhum. né. Talvez seja esse também uma das causas da nossa violência hoje na nossa sociedade, que vem disso depois, né, que Sim. a gente eu venho de uma outra geração que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Uhum. A gente teve uma infância, né, hoje eu vejo que as crianças não têm infância, Uhum. né, então a nossa, na escola a gente tem que ensinar eles a brincarem, né, Verdade, verdade. Porque não tem mais a rua, né, não tem eles não têm mais a mais acesso à rua, rua. Muitas crianças, mesmo morando em prédio, também não desce lá embaixo não no condomínio para socializa. socializar, para brincar, né, Sim, então, realmente as crianças têm perdido um brincar não tem um brincar mais criativo, pelo contrário, né, é um brincar que é mais voltado realmente para o uso de telas, videogame, é um brincar que acaba sendo mais solitário, né, também. E aí os adolescentes, né, que estão isolados, brincando só dentro do quarto, eles acabam ficando muito sozinhos, aí isso favorece ansiedade, depressão, os cortes também, né, automutilação, coisas que a gente vê bastante hoje em dia também. Então, o senhor como psiquiatra, né,
É infantil e juvenil. Já vê muitos casos disso na. Sim, adolescente que eu mais vejo, né, é depressão e ansiedade, tá? E geralmente eu vejo as 2 coisas juntas, tá? E essa questão dos cortes é nossa, uma pandemia, dá pra É, eu dizer, tenho né? isso. Muitos adolescentes se cortando, dizendo que se cortam para aliviar um sofrimento, né, psicológico, né? Então também não é, acho que há uma certa banalização falar: "Ah, esse adolescente quer chamar atenção". Na maioria dos casos que eu vejo não é isso, eu vejo realmente sofrimento, vejo uma tentativa de substituição da dor física, a dor psicológica pela física, né? Então ele se corta para tentar um alívio de sofrimento que ele tem psicológico, né? Então acho que isso também tem que ser olhado, cuidado, né, com bastante cuidado, e também tentar tirar o adolescente do quarto. Acho que os pais precisam usar aí a criatividade para também ter atividades mais em família e tentar fazer com que esse adolescente saia mais, né, de É, casa, do antigamente quarto. era assim, hora do jantar era todo mundo na Junto, né. mesa para poder conversar sobre o dia de cada um, né? Sim. Colocar o que que tá sentindo, como foi o dia. E Uhum. hoje não existe mais, né? Cada um na mesa com o Sim. celular, né, do E lado. na maioria das vezes o adolescente come no quarto também, né. Então eu sempre oriento as famílias: "Não, pelo menos, uma Uma refeição do refeição. dia garanta que seja junto", até para atualizar como foi o dia, né, como está a família, como que ele está também, né, e por mais que ele não goste, acho que é importante. Final de semana a mesma coisa também, tentar fazer pelo menos uma refeição no sábado, uma no domingo junto, né, com o adolescente, para essa comunicação mesmo, né, para saber o que está acontecendo também com ele, como foi o dia, como está na escola, etcétera, né. Acho que isso é muito importante e realmente as famílias têm perdido isso, porque cada um chega no horário, cada um acorda no horário, Uhum. então vai se perdendo, né, a socialização mesmo dentro da própria casa, né. E isso realmente faz diferença, né. Que muitas vezes também a família acha que a criança no quarto tá seguro, né? É, E é é. pelo contrário, né? Pelo contrário, o quarto pode ser um risco, Um né, porque o risco. isolamento social, ele é um fator de risco, tanto para o suicídio, quanto para a depressão, quanto para a ansiedade, né. É, e a gente também vê, tanto nos jogos online, coisas assim que a gente não sabe com quem tá falando do outro lado, né? Uhum. Esse é um perigo. Sim, Eu sei que eu tenho netos, né? sim, E eu falo da preocupação que a gente tem, que tá lá no quarto, mas tá falando com quem, sim. E tem né? muitos adultos, né, que se passam por crianças, tem muitos pedófilos, Sim, né, que se sim. passam por criança ou por adolescente, então realmente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um dos grandes problemas da modernidade é o excesso também de informação, né. E a gente sabe que na internet tem muita informação de pouca qualidade, né. Então 70% da informação que é divulgada é fake news, né. E isso também, embarca aí a área da saúde, tá. Tem vários estudos já mostrando isso, que poucas coisas científicas sendo divulgada, né, e muito achismo, né, muita coisa que não tem, né, nem pé nem cabeça, né, e muitos mitos sendo divulgados e reforçados aí pela internet. Então tem que saber buscar informação de qualidade, né, pessoas que tenham renome no mercado, que tenham estudado, né, que saibam realmente o que estão O que falando, estão né. fazendo, né, estão falando, que tem essa busca de informação segura, Uhum. que eu falo que é o médico. Sim, É o médico, é o psicólogo, sim. né, É o profissional de qualidade, né, a de pessoa que estudou e qualidade, que que estuda, estudou, né. que tem propriedade naquilo que fala, né, Sim. por isso que é tão importante. Eu acho que, o que nós falamos dos tabus, Uhum, tanto de psicólogo, uhum. que na minha época já tinha, né, não, psicólogo é pra doido, É, né, psiquiatra então psiquiatra então, meu Deus, e não tem que é. estar muito louco, né, passar no É. psiquiatra. As pessoas ainda têm essa visão, infelizmente, né. Imagina que eu vou levar meu filho no psiquiatra. Sim. E isso tem que ser, né, uma coisa que hoje tem que ser mudado, que as Uhum. pessoas têm muita informação, talvez Sim. esse excesso de informação, né, e ler mais sobre o que que o psiquiatra infantil faz, qual a importância, Uhum, né, qual que é a diferença do neuropediatra com o psiquiatra. Então, assim, se a criança já está tendo, esses momentos de explosão, né, uhum, uhum. é que aquela criança está em sofrimento. Sim. É isso que acho que os pais têm que entender, né. É, porque os pais às vezes ficam só: "Ah, mas isso é só birra", né, mas até mesmo se for só a birra também é cuidado, né, pelo psiquiatra ou pelo neurologista infantil.
E a birra também pode se tornar crônica, né, pode se tornar um problema maior lá na frente. Então é não minimizar o problema, né, da criança, acho que Pecar isso é pelo muito excesso, né, importante. doutor? Eu acho que tem que É pecar melhor pecar pelo excesso de cuidado do do que que pela falta de acesso, né, ao cuidado e ao tratamento também, e se né. for tudo bem, se não tiver nada, é só um nervoso, crises nervosas, também tem como Sim, cuidar disso, sim. né. E se for, né, que Uhum. a gente fala que não é doença, né, o TEA não é doença, Sim, é uma é uma condição, né. condição, né. É, E uma aí condição que precisa de um cuidado, né, especial, que precisa de intervenções, que precisa de um cuidado também médico, mas psicológico, e a etcétera. primeira infância é crucial, né, Sim, sim. que é onde está tudo Acho aberto, que é o período mais crítico, né, que o próprio cérebro ainda formação, está em formação, né, o é, cérebro está ali imaturo, né, então toda aquela informação que chega para as crianças vai fazer toda a diferença, né, essa intervenção também com profissionais especializados faz muita diferença, né. É uma janela de oportunidade, né. Dos 3, principalmente dos 3 aos 6 anos, eu considero que é uma idade, sim, bem crítica, né, que realmente precisa trabalhar todos esses cuidados, todas essas intervenções, tentar fazer um diagnóstico bem cuidadoso, bem cauteloso, faz toda a bem diferença, né. porque é o que a gente fala: "Ah, todo mundo é TEA", não, não é isso. Uhum. A gente tá hoje nós temos uma abertura, né, a escola está aberta para esse olhar. Sim. "Olha, pai, vai atrás", porque a gente sabe, Uhum. eu tenho muitos casos de pais que a gente encaminhou, começaram a fazer as terapias, medicação e a criança é outra criança, Sim, sabe. sim. E tem pais que me agradecem, Uhum. porque falam: "Olha, ainda bem, né, Uhum. que agora eu estou entendendo", né. Aham. Então, assim, quando o pai entende a importância dele no Uhum. processo, porque é ele que vai levar para terapia, é ele que vai medicar, Sim. então toda a responsabilidade da família naquele desenvolvimento, quem vai ser meu filho Uhum. amanhã Sim, é o pai e a mãe, sim. é a família, né. Acho que uma coisa muito importante que você falou, né, porque os pais também têm um filho idealizado, que tem o que eles esperam do filho, né. E aí quando Exatamente. vem esse diagnóstico de um autismo, TDAH ou etcétera, quebra um pouco isso, né. E aí o pai tem que meio que desmontar isso do filho idealizado e ver ali o filho real, ver o que realmente é, né. E acho que a escola ajuda muito nesse papel, assim, de quebrar um É, pouco isso e falar: "Ó, seu filho ele tá um pouco desviante, aí não tá muito igual aos outros, né, alunos da mesma sala, do mesmo ano, com a mesma idade. Dá uma olhadinha nisso, né, vê isso com mais cuidado, que isso realmente merece uma atenção a especial, gente né. faz esse papel, Sim. porém, assim, muitos pais, eles não aceitam e tiram Uhum, da escola mesmo. uhum, "Ai, tá bom, eu vou para outra escola", uhum, né, aí transfere. Aí quando vai ver, aquela criança já tá com 9 anos e ela não sabe, não tá alfabetizada. uhum. Sim. Aí a culpa é da escola, né, fala: "Não, mãe, não é". E em relação a essa questão da o que eu espero do meu filho, o que ele é, Uhum, né, eu acho que é muita da consciência mesmo, de olha, a gente tem que chegar para a mãe e falar: "Mãe, uma coisa de cada vez. Olha, sim. ele não sentava, agora ele senta. Uhum. É uma é um Já é um ganho, é um avanço, né. avanço. Sim, Vamos comemorar. Ele sim. está sentando". Uhum, Ele está prestando atenção, mas isso com a medicação. uhum, Sem medicação ele não senta, ele fica rodando, ele uhum, bate, ele derruba as coisas, uhum. né. E é aqui a gente fala, quando a criança o nosso cérebro, né, Sim. ele fica assim, o TDAH é assim, né. Sim, a hiperatividade é muito difícil, É né, de muito segurar em sala de aula e realmente a medicação faz muita O que que diferença. a gente faz? "Olha, vai dar uma voltinha", aí Uhum. ele vai no banheiro, vai beber água, que ele precisa daquele Sim, tempo, né. sim, Então a gente observa, a gente faz o que dá, sim. né, mas assim, o TDAH, ele precisa da medicação. É, não tem outra opção, assim, né, além da É, medicação, claro, terapia, etcétera, mas a medicação é um divisor de águas, no é TDAH é um divisor de a águas. qualidade de vida que aquela criança vai ter. Sim, e o atraso de aprendizagem que ela tem sem, né,
E a partir do uso da medicação, consegue fazer até um resgate, mesmo com o tratamento às vezes sendo um pouco E são tardio, né. crianças inteligentes, a gente fala, não tem Sim, nada a ver com a inteligência. sim, Ah, sim. porque e altas habilidades também, né, doutor? Sim, tem É, TDAH com altas habilidades, né, mas não tem o foco para aprender o que precisa, né. só que a gente fala, né, quando Uhum, muitas vezes a mãe fala: "Ah, ele é muito inteligente". Eu tenho criança com 2 anos que lê tudo, uhum, lê, fala inglês, às vezes fala outra língua, uhum, e a mãe fala: "Ah, pra que que eu vou levar no médico? Meu filho é inteligente". uhum, Eu queria que falasse para essas famílias qual é o risco de você também não tratar essas crianças alta habilidades. aham. Então, porque na verdade essas crianças com alta habilidades, em algum momento elas podem ter problemas de socialização, Sim, né, e muitas delas vão ter, né. Então o diagnóstico precoce dessas crianças também faz muita diferença, porque você vai tendo um olhar diferenciado, porque no pedagógico elas muitas vezes vão muito bem, mas no né, social não. mas no social não, peca muito pelo social. E a inteligência emocional ela é muito importante também nos dias de hoje, né, a gente não pode negligenciar isso. Então trabalhar isso precocemente faz toda a diferença para essa inserção social ser tranquila, né, e também para olhar as habilidades, porque eu acho que a família acaba só reforçando no que ele é bom mesmo, mas não vê também O que que ele o tem que tá dificuldade. o que tá tendo dificuldade, né. Que a gente sabe que nas altas habilidades tem realmente muitas áreas que a criança vai muito bem, mas tem a contrapartida, né, tem umas áreas de fraqueza, digamos assim, de dificuldades, né, que também precisam ser olhadas e trabalhadas, né. Porque não adianta também só enaltecer e falar: "Ah, que legal, super inteligente e tal", mas vai ter dificuldade, Em né, alguma em coisa. alguma coisa. E muitas vezes a gente vê que é no emocional, é onde pega, né, onde tem a É dificuldade verdade maior. que tem um número muito grande de suicídios dessas crianças Sim. quando viram adolescentes? Sim. Sim, principalmente para essas com a dificuldade, né, com a inadequação social que elas têm, a dificuldade de socialização, né. Algumas até precisam fazer terapia em grupo, individual, para fortalecer a autoestima, para entender o que elas são, né, o que representa também as altas habilidades para elas, né, porque muitas vezes na adolescência elas ficam meio perdidas com isso. Tipo, tenho, entre aspas, né, um superpoder, mas o que que eu vou fazer com isso, né? Assim, para onde eu quero caminhar também. O que que eu quero para o meu futuro, sabe. Na adolescência que elas ficam se questionando e veem que os amigos estão se afastando, né. E aí por que que os amigos estão se Quando afastando, tem, né, né. doutor? Isso, e quando tem, que muitas vezes são sozinhas, né. Ficam isoladas mesmo em sala de aula, né. Mesmo em ambientes que elas deveriam socializar, elas vão apresentando muitas dificuldades, E né. aí conforme vai crescendo também, eh, as dificuldades vão aumentando também, Sim. né, E aí vai aparecendo depressão, ansiedade nessas crianças, né. que eu acho que é o grande mal do século, acho que é a ansiedade, né, e a É. depressão. Eu acho que depois da pandemia o que eu mais vejo é ansiedade mesmo, tá. Mas durante a pandemia a gente viu que esse isolamento social também repercutiu no sentido da depressão, por conta do isolamento. Muitas famílias, né, se isolaram e mesmo, né, muitas escolas fecharam, né, muitas crianças, se isolaram, o ensino ficou todo online, então, assim, teve muita dificuldade, Acho né, que foi nesse um período. prejuízo todos os Foi. E a sentidos, gente né. ainda vê, né, a gente fala que são adolescentes e crianças da pandemia, porque a gente vê ainda essa falta de habilidade social até hoje, né, a gente vê que tem um atraso, né, dessa habilidade social que precisa ser trabalhado também. Então precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, né. Então não é só as crianças também com altas habilidades, né, que estão tendo a dificuldade de socialização. Eu diria que é um pouco geral, assim, um pouco global, sabe, essa dificuldade. A gente vê, assim, né, que dentro da escola, né, eu vejo gestores perdidos, né, Uhum, porque não sabe lidar, porque a gente tem que saber, é muita informação, né, uhum, o número tá muito grande uhum. de tem pais que eles omitem, né, que a Sim. criança tem aí Às vezes até matricula, omitem o laudo, o né, não laudo, levam o não laudo, levam. omitem, não contam para a escola, não né, escondem as cartas, digamos assim. É, esconde, mas isso aí a Uhum. gente não tem como ajudar, É. né. Se você não tem um laudo, ele não vai ter aquele tratamento adequado, Uhum. né, para que ele possa evoluir e, sei lá, esconde o laudo com certeza. É. Não está tendo terapia, não está Sim, tendo nada, né, e sim. e isso é o que mais, eu acho que é prejudicial hoje, a Uhum. gente vê, né, que é o que acontece, essas crianças heterolesivas, né, ou autolesivas dentro de sala de aula, Sim. né, então não elas elas não conseguem.
né, se socializar, Uhum. e a professora também não sabe como lidar Como com i lidar com isso. como lidar com Sim. isso. É uma coisa, assim, que vai, eu acho que é uma sequência, Uhum. né, então Sim. não eu falo que primeiro a criança tem que estar 100% a questão da saúde mental, né, Uhum. e comportamental, em Em dia, dia, né. para Sim. que ela possa ir para a escola, Uhum. para que a gente consiga fazer nosso papel da escola, Uhum. né. Quando está tudo bagunçado, acaba atrapalhando tudo, Verdade. né. Então e não ajuda, a gente não consegue ajudar enquanto escola essas crianças. É que o problema é quando a saúde, né, tá debilitada dessa criança, principalmente emocional, realmente a Eles não aprendizagem entender, não vai progredir. não vai É, acontecer. não vai acontecer. Então, E quantas famílias não entenderem isso, né, porque é. elas ficam muito no pedagógico e acham que o pedagógico só vai avançar dependendo da escola, mas não. Tem questões médicas, né, tem questões Não, eu psiquiátricas e emocionais também que precisam ser trabalhadas, sem né. trabalhado. Tem crianças com DI que a mãe cobra da gente, fala: "Mãe, então, tá vendo aqui, seu laudo, eh, É mais lento, é né, o mais processo. lento", então Uhum. a gente tem que comemorar cada avanço dele, né. Então ela não consegue enxergar que o fato de cada conquista do filho dela tem que ser comemorado. Sim, Né, sim, para que a gente consiga avançar o máximo que a gente puder. Que a nossa função, no papel da escola, é fazer com que essa criança evolua, sim, né, com mas se certeza. ela não tiver com a saúde dela em dia, a Uhum. gente não consegue, Uhum. né. E pelo contrário, essa criança vai ficar em sofrimento, 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 e não conseguimos fazer essa inclusão que ele merece, Uhum. né. Então Verdade. para essa inclusão escolar acontecer, Uhum. por isso que nosso projeto, Sim. né, que visa exatamente isso, é dar informações, né, corretas, Uhum. levar as pessoas, essas famílias, que precisam desse olhar, Uhum. né, de se conscientizar que não é só ela, Sim. são muitas famílias, milhares de famílias que passam por isso, e a gente sabe que, tem essa condição, né, Uhum. que a criança bem assistida, ela evolui. Uhum. E eu Sim. fico e a gente comemora muito, porque, eu tenho um caso de um aluno TOD, né, com Uhum. TDAH, Uhum. que ele é muito inteligente, só que ele tinha essa questão, né, do desafiador. Sim. E aí tanto que a gente conversou com a mãe e falei: "Olha mãe, a gente é a terceira, quarta vez que eu chamo a senhora aqui, né, Uhum. eu queria", ela falou: "Eu vou no médico e eu vou provar pra você que meu filho não tem nada". Eu falei: "Por favor, então eu vou torcer por isso". Aham. Aí ela voltou já medicada. Hã. Ela já a médica falou: "Pode medicar". Ele acabou com o consultório da médica. Sim. E aí ela entendeu. E Aham. aí Entendeu a a gravidade, né. a gravidade e a felicidade da criança, né. Aí ele falou: "Tia Cris, eu tomei o remédio da calma, eu tô calmo". Aham. Me abraçou, me Hã. beijou, porque eles são crianças Sim. assim, são especiais, eles são muito São amorosos. amorosos, é verdade. Eles são Uhum. muito amorosos. O que que acontece? É a cabeça, né, se a Sim. gente como adulto, a gente às vezes não consegue controlar nossas emoções, imagina uma criança, Sim. né. Então é essa é a informação que a gente, veio buscar através do senhor, Hum. para que as pessoas entendam que é para ajudar o filho. Sim. E hoje essa criança, ela cobra dos pais: Uhum. "Meu remédio". Ele quer o remédio. Sim. E ele é o aluno que aumentou o rendimento escolar dele, já era inteligente, Uhum. mas ele melhorou, Uhum. né, ele se socializa com todo mundo agora, e é tudo bem. É, tem muitas famílias que acham que a criança vai ficar menos inteligente, né, tomando remédio, Ah, não mas a é. gente vê justamente É o o contrário, né, contrário, vê o contrário disso, né. porque aí ele consegue focar, Sim, e todas as habilidades que a gente fala, o TEA, eles têm os hiperfocos deles, sim, né. Tem sim, crianças muito inteligentes, sabe fazer muitas coisas que os outros não conseguem, sim. né. Mas ele tem que estar em terapia, tem que estar regulado Uhum, para ele poder desenvolver, senão sim, ele não consegue nem desenvolver o hiperfoco dele. verdade.
né? verdade. Os hiperfocos, eles acontecem, mas ele tem que estar, né? E assim, é importante ressaltar que não é só lá para laudar, né, Uhum. doutor? Tem que Não, ter, tem que ter o acompanhamento, né. que é Não para a vida adianta só inteira, né? receber o laudo e É. ir embora, né, do E acompanhamento. qual que é o ideal desse acompanhamento? Geralmente a cada 2 meses, né, ca casos graves todo mês, casos, por exemplo, tentativa de suicídio toda semana, né. Então depende um pouco da gravidade, né, do quadro, mas digamos assim, a maioria dos pacientes, ou a cada mês ou a cada 2 meses, né, fazer um acompanhamento, fazer uma conversa, né, com o psiquiatra. Eu também sou muito acessível, né, então deixo WhatsApp, Que dúvidas, importante, que é muito importante também. Esse muito acompanhamento importante. à distância também faz muita diferença. Então, os pais têm acesso ao meu WhatsApp, acesso até meu Instagram, então mandam dúvidas e a gente vai, né, esclarecendo as dúvidas e poder também direcionar tanto efeito colateral quanto segurança em relação ao tratamento, né? Então, mesmo que as consultas cada 2 meses, eu sempre peço: ah, começou o remédio hoje, semana que vem me escreve, diz como tá, né? Como tá evoluindo, se está satisfatório ou não para vocês, né? Puxa vida, parabéns pelo Então, seu esse trabalho. acompanhamento faz muita diferença também. Eu acho que falta também, né, esse Uhum. lado humano, Sim, né, sim. humanizar. A medicina, eu acho que também acabou ficando mecanizada um pouco, Sim. né, a Eu acho que a questão. medicina, na verdade, ela está passando processo, assim, de muito mercantilização e muito desumanização, né, assim. Sim, Então as pessoas estão não esquecendo olha para o que o paciente paciente. é humano, né, tem É, uma necessidade especial, mas que é humano. A família também é humana, também tem erros, defeitos, etcétera, assim, como nós também, como médicos, temos, né. sim. Então é acertar, sentar para conversar, né, não É, ter ruídos, assim, na conversa, né. e falar toda a verdade. Eu Sim, acho sim. que Não esconder, né, não os esconder, fatos, dizer toda a omitir, verdade. né, É. porque na consulta eu falo para a mãe: "Ó, escreve", né, Uhum. porque a gente esquece, né. Sim, sim. Tudo que você quer falar com o médico, você Uhum. escreve no papel, leva lá, né, na hora da a gente orienta isso. Sim, sim. Eh, E faz toda a diferença, viu. faz toda a Faz toda a diferença. diferença. Não esquece de nada, nenhum Uhum, detalhe, uhum. porque isso vai fazer toda a diferença na consulta. Sim. E da mesma forma que eu falo que muitas vezes esses médicos de convênio, que é 15 minutos, Uhum. não vai fazer o não vai resolver, porque É na muito verdade difícil, é né, em muito 15 difícil. minutos é difícil fazer É, já um diagnóstico, quem dirá uma orientação e um orientação, encaminhamento adequado, encaminhamento. né. Eu falei assim: Uhum, "Olha, eh, investe uhum, paga um profissional particular, que uhum, ele vai ter um olhar diferenciado, o atendimento é diferenciado, uhum, e ele realmente vai ver, né, uhum. que infelizmente em muitos casos eu sei que o próprio convênio fala: "Olha, não lauda". Sim, Demora para laudar, sim, né, porque sabe que se ele for laudado, ele vai ter direito a muitas coisas sim. que são caras para o convênio, Tem né. uma pressão, né, para os médicos do Tem uma convênio. apreensão. Tem uma pressão, sim. Então eu sempre oriento: "Olha Uhum, mãe, por mais que você tenha um convênio, leva num psiquiatra particular, uhum. porque ele vai ter um olhar diferenciado, o atendimento, o a questão, o Acolhimento, né. acolhimento, né, Uhum, que essa família precisa de ajuda, uhum. tanto da escola, como do médico, como da clínica. Todo mundo tem que acolher essa família, porque Sim. acaba que eles estão perdidos. Se a gente, né, que é da escola, que tem toda, né, informação, a gente está perdida, né, a Uhum, gente, muitas vezes eu peço ajuda, minha filha é uhum, psicóloga também, uhum. e a gente pede ajuda, Sim. porque não é fácil, né. Não é fácil, é. Não é São fácil. situações complexas, difíceis, né, precisa de ajuda mesmo profissional e Sim. orientação, né. E às vezes até discussão de caso mesmo, assim. Então sentar, os profissionais, né, que estão envolvidos junto com a escola, E senta, se conversa. informar, né, eu acho Sim. que a informação, mas assim, informação segura, É, de qualidade, né, de informação de qualidade. qualidade. Uhum. É. Tem uns artigos dentro da internet que são de universidades, Sim. que os pais também podem Sim, tem ler, artigos acadêmicos, né, então a pessoa pode entrar lá no acadêmicos. Google, pesquisar, né, Sim, quero sobre artigos acadêmicos sobre autismo, aí vai aparecer uma lista lá de coisas, né. sim, tem Então revistas também sim, científicas também que possam, né, sim. que tenham uma referência, Uhum. tem revistas.
Tem. boas, que também tem uma linguagem mais, né, fácil, que todo mundo tem acesso, pode ter Aham. acesso, né? Não acho que rede social não é lugar de, né? Uhum. Não é lugar Eu de. acho que tem que seguir o profissional certo na rede É, social também. Profissional exatamente. que seja muito confiável, que tenha uma formação consolidada, né. O senhor tem Instagram, né, Tem o doutor? Instagram, tem o Qual que é o Instagram. seu Instagram? É dr.marcelo.maruibiondo. Então, se quem quiser seguir aí, tá convidado É, também. então é isso, gente. Eu queria, para nós finalizarmos, queria que o senhor falasse, desse um recado para todas as famílias que estão aí, Uhum, no caminho ou já têm um diagnóstico, uhum, estão perdidas. O que uhum. que o senhor orienta? Então, oriento assim, tem que buscar ajuda, né, não ficar sofrendo sozinho. Então, família está em sofrimento, a criança fica em sofrimento, né, psicológico, psiquiátrico, emocional. Então, busca ajuda, né, quanto antes melhor, Sim. porque demora para buscar ajuda, o problema só vai aumentar, né, seja ele qual for. Então, e vem essa barreira do preconceito, né? Então, nada de ficar evitando o psiquiatra, neurologista, etc, né? Então, vejo muitas famílias, procura primeiro na igreja, primeiro benzedeira, etc, né? Fica mudando de Fica pediatra. mudando de médico o tempo todo, né? Não, não Isso não leva, não ajuda. leva, vai Precisa mudando de fazer um pediatra. acompanhamento, né, não é Sim. uma avaliação única também, Uhum. isso é bem importante dizer, são avaliações seriadas, então não adianta ficar trocando de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta ocupacional. O tratamento ele é de longo prazo, né, então a família precisa ter paciência, né. Em saúde mental a gente pensa tudo no longo prazo, né. Então precisam várias consultas, precisa um acompanhamento bem feito, senão o tratamento não E se acontece. tem indicação de medicação, cumpra, né? É, tem que tomar, Tem que né. Não tomar. adianta tomar dia sim, dia não, não funciona, Ou tá. só de final de Ou semana, só de final de semana, ou ou só à toma só noite. de segunda a sexta, não É, toma final de é, semana. é que a gente fala muito assim sobre a criança tem que tomar antes de ir para a escola, não é isso? Sim, sim, principalmente os estimulantes, né, os remédios para concentração, a criança tem que tomar antes de ir pra escola, né. Não adianta tomar depois, que É, aí não vai 1 hora funcionar. mais ou menos, né, doutor? Geralmente meia hora já é o É o suficiente, tá. suficiente. Meia hora antes de ir pra escola, de entrar na sala de aula. Tomou café, É, toma a medicação isso. e Mas vai. depende da medicação, então também pergunta aí para o É, seu médico, né, vê direito tem que qual a fazer, medicação exatamente. tem que ter o acompanhamento, Tem que ter né? acompanhamento, é. Ah, não deu certo essa medicação, ele não se deu depois de 15 dias, né? Sim. Vai conversando com o médico. Aí o médico vai saber, vamos tentar outra, né? Sim, sim. Eu vejo também esse problema, sabe, a família: "Ah, esse médico passou tal remédio, vou trocar de médico". Não, você procura o mesmo médico, que ele vai te dar a orientação É, certa, falar: "Ó, esse não deu certo mesmo, vamos buscar um novo remédio?". Então, hoje em dia tem muitas opções, né, de remédio, e às vezes o que eu vejo é isso, a família pulando de médico em médico, e o né. canabidiol não é aquele Tam qualquer um, É, e né? não é milagroso também, o canabidiol, assim como os outros remédios, assim, não tem um remédio que vai curar o autismo, né. Os remédios, eles melhoram as doenças, as Uhum. condições, né, melhora a qualidade de vida da criança, mas alguns traços de comportamento podem ficar, né, também. Então, não tem remédio que seja um milagre, né, que vai trazer a criança, para o estado pleno totalmente, né, mas os remédios melhoram muito a qualidade de vida, né, da criança. E da Então família, né? e da família também. É. É. Porque tanto na escola como no social, né, a família vai conseguir ir no shopping, vai Sim, conseguir, vai conseguir ir no né, no restaurante, restaurante, vai exatamente. conseguir sair, né, de final de semana, que tem família que Vai fica na presa, festa, vai na eh, feira, etcétera. Família começa a socializar também, né, a partir de um tratamento bem feito, né. que, né, acaba ficando doente a criança e a família, né. Sim, Aí sim, adoece todo mundo e aí acaba que sendo um problema maior, aí é o final do casamento, que a gente vê muito isso, né. sim, vê Tanto na bastante, né. escola como o senhor no Sim, consultório, né. sim. E aí a carga para uma pessoa só E também é, algumas vezes o tratamento, né, quando bem instituído e bem precoce, salva um casamento, né, sim, salva uma relação, muitas vezes, né, familiar, é. porque algumas vezes se torna um peso muito grande mesmo. Dependendo do comportamento da criança, né, da disfunção que a criança tem ali, no momento. Então, né, eu acho que é seguir em frente, né, que eu sei que não é fácil Uhum, ser família atípica, uhum, né, mãe ou pai de atípico. Eu falo que tem que ter uma força muito grande,
tem que ter uma determinação, porque muitas Sim, vezes a mãe tem que parar de trabalhar também, sim. para ela poder acompanhar nas terapias. Eu admiro muito as mães de atípicos, os Uhum. pais também. Tem, tem pai que também é solo, que Sim, cuida sozinho. verdade. Tem É, também, tem tem também, também. que A a gente mãe vê. que É. desiste, não quer. Uhum. Então tem os dois casos. E eu sei, a gente sabe da luta e a Uhum. gente está aqui para ajudar, né? Sim, Tanto o médico como a escola, a gente está aqui para somar, verdade, né? Para verdade. somar Eu e acho que é não desistir, né, não acho que deixar uma desistir. última mensagem é não desistir, assim, não abrir mão, né, dos cuidados, tratamentos, da escola, não abrir mão das coisas, né, e não desistir. É Sempre verdade. a esperança, né. Olha, só quero agradecer esse bate-papo, foi muito importante, aprendi muito, né? E deixar bem claro que tanto quem não tem condições financeiras ou quem tem, o caminho existe e conta, né, com o médico, com uma escola que seja parceira de vocês, Isso né? aí, a parceria é tudo, né. E informação também. Muito obrigada, doutor. Obrigado eu. Muito obrigada mesmo, viu, Obrigado eu pela pela presença. oportunidade. Eu que agradeço.